Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Você sempre deve permanecer onde está o reino de Deus e onde a glória de Deus está se derramando. Stay where you can be spiritually fed day and night. Permaneça onde você possa ser espiritualmente alimentado dia e noite. Then the first thing you know, separations comes in the home and worldliness, and they get lifted up. Então, antes de mais nada, a separação e o mundanismo, eles ficam exaltados. Amém. Deus abençoe-nos. Vamos ler aos Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Grande Criador, dá-nos graças, Senhor, para, ao invés de te entristecer, te alegrar. Que nosso viver, nossa vida na terra, mesmo como seres mortais, que possamos servir ao Senhor, estar sempre em sua presença. Ajuda cada pessoa que aproxima de ti através deste ministério. Que a palavra que corta, que é como a espada de dois gumes, possa cortar entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Fale conosco, Pai, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A trajetória do selo. Bem, eu pensei em falar sobre o selo, o nome, mas como tem vários lugares onde o selo está representando outra coisa, nós vamos passar por todas estas representações até chegar em nosso dia. O selo
é uma marca, é um sinal. E o profeta diz, é um sinal de uma obra consumada. Isto é um selo. Eu quero começar com Caim, que ele teve um selo, um sinal. Foi posto, Deus pôs um sinal nele. A mensagem, a marca da besta, o parágrafo 15, e Gênesis capítulo 4, verso 15 e 16. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Apenas isto. Olha, até hoje é difícil você ter alguém que diga que selo é este, que sinal é este que Deus pôs em Caim. E você sabe, Caim já veio de uma outra semente. A marca da besta, parágrafo 15, parte B do parágrafo, Caim recebeu a marca da besta e foi lançado fora. Se hoje alguém tem a marca da besta, você sabe que a pessoa nem sabe que é a marca da besta. E ela tem. Toda a fé, isso é esclarecido pelo profeta, toda a fé em 3 pessoas da Trindade é a marca da besta. A marca da besta vem exatamente de um homem como a marca da besta já estava como um selo lá em Caim. E se fôssemos olhar a trajetória, quase que acompanharia a mensagem anterior, que já foi feito o resumo. Mas ele teve uma marca e esta marca veio manifestando para frente em vários personagens que não creu na palavra do dia, não teve a revelação do dia. Todos aqueles, diz irmão Brana, todos aqueles que não receberam o Espírito Santo estão selados com a marca da besta. Agora, o selo do Espírito Santo, você sabe que o profeta já ensinou que é a mensagem do dia. Quem tem a mensagem do dia tem o selo. Quem não tem, não tem o selo, que é o Espírito Santo. Isso daí é provado pela própria Bíblia, que nós vamos passar por isso, que você vê quem não creu em Jesus não tinha o selo de Deus. Depois, quem não creu no Espírito Santo no dia de Pentecostes também não tinha o selo de Deus. Só creram quem tinha o selo. Isto é, o sinal, a marca de Deus em si. Então, quem não crê, praticamente tem a marca da besta. Se a pessoa não crê no único e verdadeiro Deus chamado Jesus Cristo, e crê em 3 pessoas da Santíssima Trindade, está crendo com a marca da besta. Se não pode tomar o Senhor Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus, em todos os sentidos que você pensar. Não, mas ele é Deus, Pai, mas quando ele era filho, era Deus carne, era Emmanuel, era Deus conosco. Então você tem que tomar Deus de toda forma. E quando ele desceu no tempo do Espírito Santo, bom, mas era Espírito Santo, mas ele disse, vou e venho para vós. E ele veio no dia de Pentecostes. Então isso prova que é o mesmo que criou, o mesmo que morreu, e é o mesmo que enche a igreja, que sela a igreja. Então não vai ter desculpa para dualistas, para trinitários, para unicista. O unicista é aquele que não vê em Jesus a divindade. Este
é um unicista. Ele não vê praticamente em Jesus Cristo a divindade. Ele vê apenas num homem, mas não vê a ligação do Pai, Espírito, no Filho, carne. Isto, na Bíblia, diz que é um mistério. 1 Timóteo 3,16 diz: grande é o mistério da piedade. É um grande mistério. Não tem um versículo na Bíblia que diz: grande é o mistério das duas pessoas. Grande é o mistério da Trindade. Não tem na Bíblia. Então, se não tem, porque não existe para Deus isso aí. É uma crença feita pelo homem. Grande é o mistério da piedade. Piedade é Deus feito carne. Isto aqui é piedade. Quando Deus se apiedou de mim e de você, Ele se manifestou em carne para morrer na carne, ser vivificado no Espírito e assim nos salvar. Amém? Ele desceu para que nós pudéssemos subir. Esta é a verdade. Então, irmão Branham, ele diz aqui na marca da besta 15, diz: Caim recebeu a marca da besta e foi lançado fora. Nós compreendemos que a serpente, a qual havia enganado a sua mãe, era uma besta e não um réptil. E as pessoas pensam que o que enganou Eva, se prega a semente da serpente, eles pensam que nós estamos pregando que uma cobrinha enganou a Eva. Não é um réptil, era uma besta, certo? Uma besta, não um réptil. Isto é a própria Bíblia que mostra. Andava, falava, arrazoava. Foi assim que Deus disse. Disse a serpente a Eva. Foi assim que Deus disse. Ela razoava, tinha poder de persuasão. E foi o que ela fez com a mulher. Ela ganhou a mulher exatamente por isso, porque arrazoou a palavra e a mulher aceitou arrazoar a palavra. Todo crente que crê na Bíblia e logo ele deixa se arrazoar por um pensamento teológico, por uma doutrina teológica, ele não é outra coisa. Enganado como a Eva foi enganada. Vai ser enganado da mesma forma. Toda a igreja, todo crente, você tem que saber, você tem que ter uma certeza no que crê. Nunca ninguém moveu Abel. Abel cria que era sangue por revelação, diz a Bíblia. Ele não viu. Ele não viu. Ele creu por revelação, diz a Bíblia, 1 João 3,12. Foi por revelação. Hebreus 11. Era por revelação que ele creu. Aquilo lhe foi revelado. Minha mãe não comeu fruto. Minha mãe não comeu pera, banana, albaricoque. Minha mãe recebeu uma célula de sangue e por isso ela se engravidou. Isso era a revelação que Abel tinha. Por isso a Bíblia diz: por revelação, Abel ofereceu maior sacrifício a Deus do que Caim. Por revelação. Não é questão por aprendizado. Alguém me falou. Não, por revelação. Não tinha mais ninguém que cria igual a Abel. Mas também não tinha mais ninguém que cria igual a Caim. E a coisa é assim, você tem que se destacar, é sozinho. Se crê no diabo, crê sozinho. Se crê em Deus, crê sozinho. Tá, eu tenho que ter mais alguém. Não tem que ter mais ninguém. Se ninguém quer ficar ao meu lado, eu creio em Deus. Eu faço minha opção de fé. As pessoas não têm condição, tem que ser guiado pelos outros. Tem que. Fulano diz assim: é a serpente. O poder de arrazoamento. A serpente tinha isso daí em si. E isso não fez Abel duvidar. Caim deve ter conversado, muitas vezes andado com Abel, e dito: mas foi um problema, rapaz. Nós viemos no mundo, e eu não sei se foi pera, banana, maçã, albaricoque, mas uma coisa eu sei, Abel, eu vou encher meu altar de frutos. Eu creio que eles
conversavam com o outro e Abel dizia: ah, Caim, eu creio diferente. Eu creio que foi uma célula de sangue. Por isso que nós estamos aqui vivos. Então eu vou matar o cordeiro. Eu vou oferecer sangue para Deus. Totalmente diferente um do outro. Mas aquilo foi por revelação. Se você tem uma revelação enganosa, como teve Caim, pode ter também, porque Caim teve fé que era fruto. E a Bíblia diz que ele veio e trouxe dos frutos da terra. Fez um altar para Deus. Caim fez isso, mas Abel não. Abel foi lá e matou o cordeiro. Matou o cordeiro, partiu ele, colocou sobre o altar. Ele sabia por revelação. Irmãos, revelação é fé. Fé não apalpa. Fé, eu senti, não sente. Fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Eu senti, eu arrepiei, isso não é fé. Eu tomei, para ser curado, tomei um golinho d'água. Não é fé. Fé não é água. Fé não precisa entrar em contato. Fé é crer. O centurião gentil disse ao Senhor: manda uma palavra e o meu criado sarará. Isso é fé. Jesus diz assim: nem em Israel eu encontrei fé como esta. Por quê? Em Israel ele tinha que pôr a mão para ele ser curado. Ele foi em Nazaré, na cidade dele, teve que pôr as mãos no povo para ser curado. Chegou um centurião romano, não tinha nada a ver com ele. Diz: o senhor não precisa ir na minha casa. Manda uma palavra. O meu criado sarará. Aquilo foi fé. Então, Jesus não parou, foi: deixa eu vou falar com o pai, para ver se vai, como é que vai acontecer isso. Ele disse: não, vai. O teu criado vive. Se o homem diz: manda-me uma palavra, Jesus diz: vai. O teu criado vive. Isto é fé. Então fé não apalpou. Fé não apalpou. Aquela mulher que tinha fé de toque, 18 anos com uma enfermidade, se esvaindo em sangue, uma hemorragia, 18 anos, irmão Brad já tinha vendido já o gado, já tinha vendido todas as galinhas, já tinha vendido as ovelhas, já tinha tratado com todos os médicos e a hemorragia não parava. Mas um dia ela teve um tipo de fé que precisava tocar. E era no lugar mais difícil, era no meio de uma multidão, encontrar a pessoa que ela nunca viu. Ela disse: eu apenas, ela já saiu de casa, ela disse: se eu apenas tocar na orla de sua veste, eu serei curada. Mas já vendeu tudo, depois você acaba com tudo, é que você vem para Deus. É assim. Acabou com tudo, aí vem para Deus. Por que não veio antes das ovelhas morrer, do gado morrer, das galinhas morrerem? Não, mas tinha que acabar tudo, ficar no zero. Aí ela vai no meio de uma multidão, e ela não sabia quem era Jesus. Como é que faz agora? E ela passou no meio daquela multidão, e Jesus era um homem igual aos outros. O que envolvia Jesus era homem igual a ele, fisionomia igual. Ele não era judeu, mas a fisionomia dele era de judeu. Certo? Ele não era judeu e nem era gentil, mas a fisionomia dele era de judeu, porque ele veio para os seus, para os judeus, e os judeus não receberam. E a fisionomia dele era tanto de judeu, e por dentro era Deus. Por isso que você deve ver a fisionomia de Deus hoje. A fisionomia de Deus hoje é gentil, mas por dentro é Deus.
E lá a fisionomia de Jesus era de judeu. A mulher samaritana conversou com ele e ela sabia, porque um samaritano é médio judeu e gentil. Então, aí forma o samaritano. E ela chegou e diz: como sendo tu judeu, pede-me de beber, sendo eu uma samaritana? Então, ela olhou para ele e viu, isso é fisionomia, isso é o de fora. Mas ela tanto descobriu no de fora, como ela descobriu de dentro. Muita gente fica com Jesus, só descobre ele de fora. Ele é um homem, nunca descobre ele de dentro. Esses dualistas que andaram com o irmão Brana, eles só andaram e descobriram que o irmão Brana era por fora, mas nunca souberam que ele era por dentro. Eles andaram com o irmão Brana pregou, e eles descobriram que Jesus era por fora, homem, mas nunca descobriram que ele era por dentro, que não tinha um Deus no céu e um Deus na terra. Não tem dois deuses. Se Jesus é Emanuel, se Jesus é Deus forte, o Deus forte que enche céus e terra estava dentro de um corpo agora. Eles não podiam ver, a samaritana viu. Tem hora que você espera o tipo de gente, hoje os gentios, verem a mensagem do irmão Brana, talvez uma outra raça que vai ver. É o médio que vai ver, médio que não é espírita, né? Foi o médio judeu e gentil forma o samaritano, aí o médio, judeu e samaritano, vamos dizer que poderia formar um gentil, o que não é realidade, certo? Estou apenas colocando as palavras para você ver. Então aquilo ali foi claro para aquela mulher. Ela viu ele com aparência de judeu, mas quando ele conversou com ela um pouquinho, ela diz: não, não é não. Isso daí, isso é Deus. Ela viu as duas coisas. Aparência de judeu e Deus. Eu vi no irmão Brana, sem encontrar com ele, eu vi as duas coisas. Aparência de gentil e Deus. Amém. Parece que eu estou saindo fora da mensagem aqui agora. Mas quando você é selado, você identifica a mensagem do dia. Você não falha. Você não tem dúvida. Porventura, vocês ainda vêm aqui, tantos anos me ouvindo, 14 anos me ouvindo, para falar 14 anos só de terceira etapa, me ouvindo. Porventura, alguém de vocês ainda tem dúvida de que essa mensagem que é pregada dentro desses 14 anos, você tem dúvida ainda nessa mensagem? Se você tem dúvida, não é diferente de Caim. Porque o que está formando dentro de você não é a fé, não é a revelação, é a incredulidade. Você não tem que duvidar. Algo fala em você. Olha, ainda que eu fique sozinho, mas eu fico com essa mensagem. Não é aquele indivíduo, um saiu, os outros saem atrás dele. Isso aí é questão dos 70. Um sai, os outros saem atrás dele. Foi isso que aconteceu no tempo de Jesus. Um saiu, o outro saiu atrás dele, obrigado. O outro saiu atrás dele. Isso foi 70. Pensa bem. Eles não tinham convicção, mas ficou 12. E Jesus pregou uma mensagem mais dura para 12 do que para 70. A mensagem dele é muito mais dura. Porque para 70 era uma mensagem que eles deveriam ter revelação. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, vocês não têm vida em si mesmo. Eu não entendo esse homem não. E eles basearam tudo lá no Velho Testamento. Moisés falou que nós não podemos comer carne de porco. Moisés disse que nós não podemos beber sangue de animal. Você viu o que ele falou? Ele disse ser filho de Deus e disse que nós temos que comer a carne dele. Pior que a de porco. Para eles eram. Não, comer carne, nem de porco podia. Agora, comer a carne de gente, Jesus não explicou.
É por isso que os 7 trovões, irmãos, não foi explicado, o 7º selo não foi explicado, a vinda do Senhor não foi explicado, porque não precisa explicação, o eleito entende aquilo. O eleito entende, é uma revelação, o eleito entende aquilo. Então Jesus, quando expressou a palavra mais dura para os seus 12, vocês não querem ir embora também? E teve que um só levantar. A Bíblia diz que foi Pedro levantou e disse: por que não levantaram todo mundo? Porque Deus não é Deus de confusão, e você tem que respeitar quando uma pessoa está falando, você tem que esperar terminar de falar para depois você entrar e falar. Já aprendeu isso? Então você está conversando com as pessoas e o outro vem e corta o assunto. Não pode. Não é certo. Então, você tem que esperar aquilo terminar. Deus sempre usa uma pessoa, e quando você está conversando com uma pessoa, tem que terminar o assunto com aquela pessoa, depois vai atender a outra pessoa. Nós precisamos aprender. Isso chama-se ainda educação. Educação, simples demais, mas é bom a gente aprender isto. Só Pedro levantou e disse: Senhor, para quem iremos nós? A gente vê ali que ele não estava nem falando com respeito ao lugar, voltar para o tabernáculo que eu vivi, para a mensagem que eu vivi. Não, ele não estava falando disso, estava falando para quem? E se trata de pessoa. Para quem iremos nós? Somente tu, pessoa, tem as palavras de vida eterna. E nós, em outras palavras, eu falo pelos revelados, eu falo pelos crentes. Nós temos visto e crido que tu és o Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos, amém. Bom, eu acho que essas coisinhas só servem para ajudar. Então você que pensava que Eva teve problema com um réptil, uma serpente réptil, não era. Era uma serpente besta. Entende? Era serpente besta. Se eu puder colocar para você como eram os animais, vamos partir lá para a besta, macaco, vamos partir para o chimpanzé. Depois você não vê mais nada, aí vai o homem. Quando chega no chimpanzé, o mais inteligente, a besta estava depois do chimpanzé. Era antes do homem a besta. Ainda não tinha alma, diz o profeta. Ela não tinha uma alma. Ela não sabia a diferença entre bem e mal. Era um animal. Mas era o mais astuto, exatamente, era a besta. Aquela besta chamada serpente. Então eu estou dizendo, não era um réptil. Passou a rastejar, passou a ser um réptil depois da maldição. Então veio a maldição para a mulher. Com dores dará à luz filho. Isso quer dizer que ela poderia ter filho sem ter dor. Para o homem, do suor do seu rosto comerás o pão de cada dia. Ele podia comer sem suar. E para a serpente, rastejará sobre o teu ventre. E pó será sua comida todos os dias. Então, agora é uma maldição. Rastejarás é porque andava em pé. Olha, os teólogos discutem, mas nós que somos ignorantes deles, nós somos crentes na Bíblia, crente na palavra. Eu vejo isso de uma forma tão clara, que não precisa enganar ninguém, tapear ninguém. Põe os testemunhos de Jeová, uma cobrinha com a linguinha assim, conversando. Não era réptil, filho, era besta. A serpente não era um réptil, era uma besta. Então, hoje as pessoas se enganam porque não sabem que tem a marca da besta.
Porque pensa que tem que aparecer na mão. Porque diz que é marcado na mão direita e na testa. Aí você olha na mão dos outros, não tem nada, na testa não tem nada. Então eu não sei que marca que é. É incredulidade. Era a marca está aí. É incredulidade, a marca da besta. Estava em Caim, diz o profeta. Ele está marcado já com a marca da ignorância. Ignoro a Deus, ignoro sua palavra, ignoro sua manifestação, ignoro esta revelação. Ele estava marcado, e tem gente que está ignorando a mensagem do profeta. Eles não sabem que estão marcados com a marca da besta. Eles ignoram a revelação do 7º selo. Eles ignoram a revelação dos 7 trovões, do novo nome. Estão selados com a marca da besta. Marca da besta é isso, é ignorar, é não crer no que Deus está fazendo no dia que você vive. Você não mudaria. Você não mudaria de pessoa. Pode falar quem quiser com você. Se você tem revelação, você não mudaria de pessoa. Ficaria como Pedro disse: para quem iremos nós? É o Senhor mesmo, vamos ficar aqui. Eu poderia pregar as coisas mais duras que vocês escandalizassem e que eu pisasse no seu calo. Porque eu sou bom quando eu te chalero. Eu sou bom com tapinha de pelica. Mas quando eu prego contra o seu erro e falo que você está errado, aí Osmar está falando da carne. Por certo, você está ungido com a incredulidade, não pode receber uma advertência. Amém. Ele não era mais, me perdoe, era uma besta e não um réptil. Ele era o mais sutil de todas as bestas do campo. Em Gênesis 14, 4:15, ele repete aqui depois, Deus marcou Caim. Caim foi marcado, ele saiu da presença do Senhor. Irmãos, aqueles 70 estavam marcados, eles saíram da presença do Senhor. Quando você não pode entender a mensagem do dia e sai dali, você está marcado com a marca da besta. Não é para te amedrontar, não. Você vai para onde você quiser. Você pode ser um bandista, você pode ir no candomblé, você pode ir na pombagira, você pode girar para onde você quiser. Mas a palavra você tem que saber que é verdade. E então você não vai para pombagira, não vai para candomblé. Ele falando daqueles piores, né? Mas ainda para não falar o nome das denominações pentecostais. Para não falar os ramais da mensagem. Isso é se você tem a revelação, se tem o selo de Deus. Você não é enganado. A samaritana não foi. Ela tinha 6 maridos. 6 maridos. Quer dizer, passou por 6 homens, aquela mulher. E ela teve revelação. O Anás, dia e noite, não tinha revelação. Semente da serpente. Como você vai entender? Você vai ver aí gente pecadora chegando à mensagem e gente da mensagem pisando nessa mensagem. Você vai ver ladrões, prostitutas, maconheiros recebendo a mensagem, mudando de vida. E você vai ver gente da própria mensagem pisando nela. O que é isso? É gente semente da serpente dentro da mensagem. Marcado com a ignorância, com a incredulidade na mensagem de Deus hoje. Eles creem na mensagem de Deus. Ontem, no tempo do irmão Brana. Eles creem. Mas no tempo do irmão Brana, você não sabe novo nome. Você não sabe terceira puxada. Ninguém soube esses anos todos. Você não sabe da visão da tenda. Você não sabe dos 7 trovões. Foi ele que revelou? Foi, mas você não soube. Por quê? Porque tinha uma mensagem para poder vir ainda para nós podermos saber. E eu era ignorante igual a eles, vocês também eram ignorantes igual a eles, não sabia nada. Por que vocês sabem?
Eu não sou Anás. Eu sou o ladrão da direita. Eu não sou Caifás. Eu sou Mateus, publicano. Oh, é bom você dizer, oh, eu sou Anás, o reverendo. Não, sabia nada, era semente da serpente. Tinha a marca do diabo e não sabia. A trajetória do selo não chegou nele, não entrou nele. Ele expulsou, ela passou perto dele. E diz, é Beuzebu, este selo é Beuzebu. Foi o que Anás e Caifás disseram para Jesus. E o que era Jesus? Era o nome de Deus, era o selo. O nome é o selo. Eles não podiam aceitar porque era um homem, mas o nome do homem era um selo daquele dia. E eles não puderam ver isto. Oh, irmãos, é tão rico que eu sei que eu vou comentando, e quem prega tem facilidade para isso, né? Quando Deus dá graça. Mas outra coisa que eu estava vendo, um selo em Caim, é que ele era um homem natural. Aí você diz, mas você não é homem natural? Bom, nós temos aqui no mundo esta classe de homem. Todos nós temos corpo, espírito e alma. Todos homens. Mas nem todos os homens têm corpo, espírito, alma, com o Espírito Santo nele. O selo não tem. Todos são naturais, corpo, espírito e alma. Pensa igual, fala igual, age igual. Se tem as diferenças é porque cada um quer fazer algo diferente, mas tudo é homem, tudo é mortal, tudo apodrece, tudo morre. Mas existe uma coisa eterna. Existe um sinal que está dentro de um homem e não está dentro do outro. Está dentro de Sete e não estava dentro de Caim. Estava dentro de Moisés e não estava dentro de Balaão. Estava dentro de Jesus e não estava dentro de Judas. É um selo, é o selo de Deus. É uma obra consumada, é um trabalho feito, consumado. No dia, no tempo de William Branham, era o selo de Deus. O novo nome é o selo. Essa é a trajetória. Eu posso pegar com você isso daqui nessa mensagem, porque a gente lê, irmão, quando você não tem luz do assunto, você lê parecendo uma história. Mas quando você tem luz do assunto, aí você começa a descobrir, Caim era apenas um homem comum. Se Caim era apenas um homem comum, Sete tinha que ser um outro tipo de homem. E pela Bíblia, o que Sete era? Espiritual. Certo? Sete era espiritual. Mas Caim era o homem natural. Tem gente que age só na coisa natural. Comprar, vender, comer, beber, ter sexo, ter filhos, ter carros, ter dinheiro. Só vive no homem natural. Eles não têm em si um chamado para vir ouvir a mensagem espiritual, para formar neles um homem espiritual, diferente do homem natural. É o mesmo homem, mas ele é espiritual. Você vê nele todos eles têm os traços iguais. Homem natural. Que diferença tem nós com os homens do mundo? Tem nada, nós somos igual a eles mesmos, comemos, bebemos, dormimos e morremos. Tudo igual. Qual a diferença? É o espiritual. Este é o selo. Você tem isto, o mundo não tem. O homem cristão tem este selo. O homem do mundo não tem. Por que você tem condições de vencer o pecado? É porque tem este selo em você. E eu não poderia vencer. Você não poderia, o irmão Branham diz assim, ó, um homem sangue vermelho não pode com uma mulher dessa
andando aí pela rua? Que anda, mostra tudo. Um homem sangue vermelho. O homem sangue vermelho é o homem natural. Você coloca o Espírito nele, que é o Espírito Santo, o selo de Deus. Você coloca o selo de Deus nele, ele é tentado pelas mesmas coisas que cai o homem natural, o espiritual não cai, só é tentado, mas não cai. Jesus foi tentado, mas não caiu. Irmão Branham disse que ele foi tentado por tudo. Irmão Branham disse que ele foi tentado por fumo, por mulher. Ele foi tentado, mas não caiu. Por quê? Ali, o homem espiritual, ele não era apenas um homem natural. Você não via apenas um Jesus homem. Você tinha que ver um Deus homem. Aleluia. Então aí você vai vendo a trajetória, por onde o selo vai passando. Gente, já passei por muitos lugares aqui, mas eu ainda estou lá no Velho Testamento. No Caim, que é o homem natural, como Caim e Esaú. O profeta está dizendo aqui, nesse parágrafo 16, da marca da besta. Deixa eu te dar a data, porque ele pregou mais marca da besta. 16 de fevereiro de 1961. Aqui eu estou lendo hoje. Agora vamos passar para uma outra trajetória deste selo. Este selo no tempo de Abraão. O que era o selo no tempo de Abraão? Era a circuncisão. A única coisa que separava Israel das outras nações era Deus. Mas o que Deus era para eles? A circuncisão. E o que era a circuncisão? Era cortar a carne excedente. E é feito no homem, como a operação de fimose. Lá eles cortavam a carne excedente, aquilo chamava-se circuncisão. Aquele era o selo. Você tem Abraão sendo circuncidado, com 90 anos. Você vê que cada um de Israel tinha que ser circuncidado. As outras nações não, vivia a seu bel prazer, mas Israel não podia, tinha um selo. E o selo daquele dia era a circuncisão. Faz esta operação nele. Corta a carne excedente, porque nessa carne excedente traz inflamações, traz pus. Tem que falar claro. É a carne excedente, é o homem, é a igreja. Vamos agora já jogar para a igreja. A igreja que não é circuncidada, ela tem uma carne excedente que guarda pecado, sujeira, podridão. É o que se o homem não tiver asseio, passa infecções para sua mulher. Porque é extraída exatamente quando tem essa parte que não foi circuncidada. Amém? Amém. Como é bom a gente poder acompanhar a Bíblia. Estou em Abraão. Abraão foi circuncidado. Lá foi natural, carne. Aqui é espiritual. Aqui você não tem que ir no médico fazer a operação de fimose para dizer, eu sou circuncidado. Não. Aqui você tem que crer na mensagem do dia. É a trajetória do selo. Naquele dia, o selo era isso. É o que mudava, separava Israel de todas as nações. Os outros não faziam isso, mas Israel tinha que ser circuncidado. É o que Deus exigiu. Meus irmãos, passando para nós cada coisa dessa rapidamente, o que Deus exigiu de mim é comer o livrinho. A minha circuncisão hoje é comer o livrinho. Se eu não comer o livrinho, é carne excedente. Eu tenho que comer o livrinho. Eu comendo o livrinho, eu estou circuncidado. Eu comi o livrinho. Este é o selo, a trajetória do selo hoje. O que Deus está exigindo hoje, o que Deus exigiu no tempo do irmão Branham. Como alguém pode dizer que o irmão Branham veio e não revelou o sétimo selo, não revelou os 7 trovões, não revelou o novo nome, que o irmão Branham só foi profeta? Outros creem que o irmão Branham só foi evangelista, cada um pior que o outro. Eles nunca viram a trajetória do selo
O que está escrito em Apocalipse 10, de 1 a 7? E o que é o sétimo selo? Está no 7º versículo. O 7º anjo, no 7º versículo. O que está dizendo? Que naqueles dias consumaria o mistério. Então, se você está circuncidado, você nunca diz, falta a revelação disso, falta a revelação daquilo. Não, foi tudo cortado já, foi tudo revelado. Ele revelou 7 selos, revelou o 7º selo. Era ele não podia falar. Ele voou para mim. Quando eu li isso daí, eu falei, não precisa nem falar mais nada, irmão Branco. Aquele 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo, e ele voou para mim, diz o irmão Branco. 7º selo, 201, 202. Eu já fiquei sabendo, então quem é o 7º selo? É Brana, voou para ele. Ele tinha o 7º selo, voou, foi para ele. Quem é o 7º selo então? É o 7º anjo, é quem tem o 7º selo. Como que eu vou descrer disso? Eu não tenho a marca da besta. Quem não crê que irmão Brana revelou 7º selo, 7 trovões, novo nome, tudo que está escrito na Bíblia, que ele revelaria, se você não crê, você está marcado com o selo da besta, a marca de Caim, a marca da ignorância, da incredulidade. Não tem fé. Deus diz, você diz, eu creio. Por isso o centurião diz, manda uma palavra. Aí se Jesus diz, vai, teu criado vive. Ele fica assim, mas será que vai viver mesmo? Não sei não. Ele diz, manda uma palavra, ele creu naquilo. E quando o centurião foi chegando em casa, já veio outros que estavam sob seu domínio. Meu senhor, que foi? O moço está bem. Está curado. Aí diz a Bíblia que o centurião inquiriu deles, a que hora isto aconteceu? Ele disse, tal hora, exatamente na hora que aquele homem falou, vai. Ele constatou tudo, isso é fé. Você crê e vai, e chega lá, já vem alguém, já está curado, desde ontem. O senhor saiu pouco tempo depois, o rapaz já foi curado. Agora, você quer perder essa incredulidade? Quer tirar esse mal de você? Crê em Jesus, crê na palavra. Vê a revelação do dia. O que é que Deus está falando hoje? Deus não tem uma promessa hoje. Hoje Deus não tem uma promessa. O 7º anjo revelará o mistério de Deus. Hoje ele não tem. Ele teve ontem na América, mas hoje ele tem. João, vai ao anjo forte, toma o livrinho, come-o e profetize a povos, reis, nações e línguas. Este é o selo de Deus. É a trajetória do selo. Se as pessoas não passam por isso, elas nunca chegam. Tem hora que eu penso assim, como que eu precisava preparar tanto? Esse daqui dentro de 15 minutos a mensagem veio. Tem hora que eu mesmo, sabe por quê? Eu sempre quis inquirir Deus, por quê? Você sabe por quê? Porque se você sabe muito, estuda muito, então foi você que preparou. Agora eu quero ver se não deu tempo de nada. Você vê como que é uma mensagem com a liderança espiritual, como que você vai acompanhando o selo, a trajetória desse selo, e você sabe da marca de Caim, você sabe do selo de Abraão, a circuncisão. Você vem para Jesus, o selo de Deus era Jesus. Naquele dia, Jesus foi embora, ele veio no Pentecoste, o selo de Deus era o Espírito Santo. Isso está tudo aqui, ó. Irmão Brando disse. Agora, o Espírito Santo é o selo de Deus. 17. Não vou ler muito aqui. Tem coisa tão boa que eu tenho que passar para frente para poder chegar aonde eu posso já encerrar com vocês. O 25, 21. 21. A marca da besta. No final, quando ele está falando sobre adoração, adore o que Deus disse para adorar. Jesus disse, Deus é Espírito,
Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, se você pega uma mensagem dessa e Jesus prega desse jeito, você sabe quais os adoradores que Deus quer? Aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. O outro dizia, bom, isso eu faço na minha casa. O outro podia dizer, isso eu faço na minha igreja. Irmãos, mas teve um dia que um ceguinho de nascença, ele foi curado. No capítulo 9 de São João. Ele foi curado. Os pais não quiseram responder por ele, porque naquele tempo não dava, quando ele era expulso da sinagoga. O menino foi curado. O menino ele tinha idade, porque a Bíblia diz que ele tinha idade. Quando você tem idade, você já deve ter de 18 a 21. Você tem idade para responder, idade para casar, idade para responsabilidade, idade para criar filho. Hoje tem meninos que começam a criar filho com 11 anos. Existe isso no mundo hoje. É certo? Não é. Não tem idade. Ela não tem idade para nada. Pode, mas não tem idade. Então você vê aqui, o rapaz tinha idade. E o pai não respondeu por ele, a mãe também. Seu filho nasceu cego? Sim, cego nasceu. Como foi que ele viu? Isso nós não sabemos. Fala com ele, porque ele tem maioridade. Fale com ele. Porque se eles dissessem, foi um homem chamado Jesus, eles diziam, inquirido ele, mas vocês creem naquele homem? Foi um homem chamado Brana que abriu meus olhos para crer no único e verdadeiro Deus. Foi um homem chamado João que abriu meus olhos para saber o novo nome. Foi o quê? Você crê nisso? Você está fora do nosso companheirismo. Não volta mais na nossa sinagoga. Naqueles dias de Jesus era assim. E o rapaz testificou. Isso que é crente. Isso que eu digo que é revelado. Testificou para o pai, para a mãe. Aí depois o pai e a mãe, a coisa está ficando mais apertada. Você vai ter que dar testemunho lá perante o sacerdote. Vamos lá. Vamos lá. Como é que foi que você recebeu? Você era cego? Sim. Como é que você viu? Olha, eu não sei, foi um homem chamado Jesus. E essas coisas é boa. É um homem chamado Jesus que fez isso comigo. Você pensou em um homem chamado Jesus que cospe no chão, que faz barro? Gente metida que nem uns que a gente conhece. Passar cuspe com terra. Ou qualquer um de por perto diria, que falta de misericórdia esse Jesus tem. Não está vendo que o homem é cego, além de cego, cuspiu no chão, fez barro, piorou ainda, sujou o olho do rapaz, e nem guia dele quis ser. Pensei que Jesus sujou o olho dele. Agora, segura aqui, eu vou te guiar no tanque de Siloé. Não, sujou o olho dele. Então, vai lá no tanque de Siloé, lava e você vai ver. Isso é fé, isso é revelação. O rapaz foi andando, tinha tanto tanque. Tinha o tanque de Betesda, que eu vejo que ele podia dar uma paradinha por ali e perguntar para eles, porque naquele tanque de Betesda, o anjo de vez em quando descia, movia a água, o doente entrava na água, já era curado. Só que tinha que entrar na água naquela hora que o anjo movia. E quem sabe ele deve ter passado por ali e dito, esse que tanque de Betesda? Não é aqui. Não, mas aqui também tem milagre, aqui também tem cura. Aqui também acontece coisa. Não, ele me falou tanque de Siloé. Ele diz sétimo anjo. Ele diz João. Ele diz comer o livrinho. Não pare. Ou dá vontade de sair correndo mesmo. Não pare. Até que ele chegou no tanque de Siloé. Pergunta, eu nem sei também como que ele sabia que lá era o tanque de Siloé. Mas é mais fácil um cego de nascença enxergar do que um que enxerga
ver. É muito mais fácil. Porque um cego de nascença, ele nunca viu nada. Mas os que vêm, sempre tem, eu sou da religião fulana, eu conheço o endereço tal, o endereço tal, a igreja tal. Você conhece o nome do pai? O nome do pai? Não. É pai, ué. Não. O nome. Começa por aí. Você sabe que Deus mandou um profeta? Você sabe que o 7º anjo revelou os 7 selos? Você sabe que Deus despertou a mensagem neste século 21, a mensagem de João? Você sabe que João está na terra? Pronto. E aí você tem que dizer, sou eu. Você tem que dizer, sou eu. Quem é ele? Sou eu. É que você defende a mensagem. Essa mensagem não sou eu, é você. Eu defendo ela para mim, sou eu. Mas você tem que saber que você é o João hoje. Você é o João que está comendo o livrinho. Você é o João que está profetizando. Não sou eu, é você. Mas aí é a trajetória do selo. Você está vendo algum selo hoje? Está vendo alguma mensagem hoje? Bom, olha, a gente vai contando essas pequenas histórias da Bíblia, que é bom intermear na mensagem, mas não dá tempo, meu tempo já está esgotado. Certo? Porque eu não gosto de pregar muito, porque eu já falo demais. Mas essas coisas sempre mexem com a gente. Responder por si próprio. Eles começaram a inquirir muito o rapaz, e o rapaz diz, vocês querem crer nele também? Já zangaram com o rapaz também. Você acha que nós somos igual a você? Isso é para um tipinho de gente igual a você. E capítulo 9 de São João. E o expulsaram da sinagoga. Aí você, agora você pode me expulsar, filho. Quando eu era cego, eu estava aí dentro com meu pai. Agora eu estou vendo, você pode me mandar para onde vocês quiserem. Eu cego achei o caminho do tanque de Siloé. E agora enxergando? Saiu sossegado, sozinho, irmão. Fica você aí chorando. É só eu de crente dentro de casa. Aqui, ó, rapaz, sozinho. O pai e a mãe não respondeu por ele. Ele respondeu por si mesmo. Eu creio. Se o pai diz, mas você tem coragem de seguir esse homem? Eu creio, meu pai. Minha mãe, eu creio. Aí expulsaram o rapaz da sinagoga. Papai e mamãe ficam na sinagoga olhando o filho ir saindo. Daqui a pouco, ali na frente, o filho encontra um homem que para perante ele e diz, você crê no Filho de Deus? Que hora bendita. Você crê no Filho de Deus? Ele diz, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Diz, sou eu. Foi revelado para ele. O que diz a Bíblia? Ele o adorou. Somente o Senhor teu Deus adorarás. Ele o adorou. Revelado, adora a Deus. Adora na revelação do dia que Deus tem te dado. Este é o sinal. O novo nome hoje é o selo. É o selo de Deus nessa última trajetória do nome e do selo. Nós estamos aqui. Tivemos o selo com o nome de Deus, Jesus Cristo. Tivemos 7 eras com o selo de Deus, o Espírito Santo. E agora você tem que saber que o Espírito Santo encarnou outra vez. Tivemos o selo de Deus num homem que revelou o nome gentil de Deus. William Marion Branham. A gente viu isso ali, é tão claro. Se a Bíblia diz que tem novo nome, não espera para o céu. Está escrito que aqui na terra. Está escrito ali que é nas eras da igreja. Então, enquanto estiver essa era, aqui tem tempo de você ser revelado, alcançar esta luz neste dia. E você saber, este é o selo de Deus. Mas depois de Branham, do nome, aí vem a mensagem. Aí vem a mensagem, come o livrinho. O que Branham revelou? O livrinho. Pegou o livro aberto e revelou esse livrinho para nós. Para ele já teve como livrinho. Para nós teve que ser revelado. Foi revelado. E agora qual é a nossa ação? Deixa eu sair e comer. Eu já disse, nessa era, irmãos, é a era mais problemática.
É a era de fome, dificuldade, salário baixo para milhares e milhões de pessoas, mas nunca se viu uma era de obeso como esta. Tem alguma coisa errada. Comemos demais. E o que está escrito na Bíblia? Estamos cumprindo a Bíblia também. Se você pode... eu tenho pelejado. Cada dia que eu pelejo aumenta 1 quilo. Então, é uma coisa, né? Mas você pode fazer isso. Você pode melhorar, né? Eu quero que a gordura que eu tenho passa para o Michel. Daí eu fico melhor. Para eu ficar normal, né? Então é bem melhor. E ele fica mais gordinho um pouco. Então, deixa eu terminar aqui. Não estou brincando, só estou te alegrando um pouco para você saber que o nome é o selo. O novo nome é o selo. Os 7 trovões é o selo. É tanto selo que Laodiceia 38 diz que se você não tem os mistérios, verdades revelados divinamente, você não foi nem convertido. É selo. 7 trovões é selo. João comendo o livrinho é selo. É o selo do dia. Você dirá, não estou estudando, ouvindo só fitas do irmão Brana. Filho, nós ouvimos 40 anos e não aprendemos. Porque faltava saber a hora do movimento de Deus para ter João na terra para comer o livrinho. E graças a Deus eu encontrei e você encontrou também. Hoje nós todos, eu e vocês, comemos o livrinho com João. Tem gente que diz assim, será onde é que eles comem esse livrinho? Que eu quero ir lá com eles. Será que... O que vocês pensam? O que os novatos pensam quando a gente fala de comer o livrinho? Será que vocês pensam, será que tem uma reunião que esse povo é doido, chega lá e eles começam a rasgar folha e comer? Será que eles comendo o livrinho? É comer a revelação, não é comer o livro. O livro ninguém podia olhar para ele, mas depois que ele foi aberto, se tornou livrinho, expressado pela própria Bíblia, livrinho, para nós comermos. Então, comer o quê? A revelação, aquilo que Brana revelou de dentro deste livrinho para nós. Está tudo revelado. E aqui está o livrinho, onde nós chegamos e comemos. Você viu, hoje eu comi só alguns parágrafos. Mas eu estou satisfeito. Eu vou para casa alegre, vou para casa bem. Bem porque eu sei que isto é verdade. A trajetória do selo. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade e que esta palavra não seja apenas algo emotivo do meu coração, de minha experiência, mas que seja uma revelação clara do Espírito Santo para iluminar a vida de cada irmão, de cada irmã. E onde tiver uma pessoa que é eleita, eu sei que ela ouvirá estas palavras e crerá nesta palavra. Manifesta esta bênção em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.